E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, eu vou dividir o capítulo 7 em dois vídeos mais curtos, tá? Para ser mais fácil para vocês para acompanharem. Libero os dois juntos. Então, teoria do octeto e ligação iônica, parte 1, e depois o teoria do octeto e ligação iônica, parte 2. Beleza? E isso aqui, então, lembra que está lá no livro 1A, nossa frente B, né? É a unidade 3, a última unidade do nosso primeiro livro, no capítulo 7. E isso está lá na página 200 do livro, então, para você acompanhar a parte teórica. Tranquilo? Na prática, o que a gente vai pensar aqui é explicar primeiro o que é essa tal teoria do octeto. Então, você falou já de tabela periódica, viu um pouquinho sobre reatividade, viu sobre distribuição eletrônica e chegou à conclusão que os gases nobres eles eram estáveis. Nós falamos que eles tinham uma última camada completa, excetuando-se o hélio, que só tem 2 elétrons e por isso só tem 2 na camada de valência. Todos os outros gases nobres, a gente viu que eles tinham 8 elétrons na camada de valência. Portanto, a gente pode dizer que a teoria do octeto, ou a regra do octeto, nada mais é do que fazer um átomo chegar a 8 elétrons para buscar essa configuração idêntica ao de um gás nobre. E aí, claro, isso conferindo para o nosso átomo uma certa estabilidade. Então, quando você olha aqui, ó, né, para os gases nobres, tá aí o que a gente acabou de falar, excetuando-se o hélio, todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência, e esses 8 elétrons, então, vão ser o objetivo dos demais elementos. Todos os outros elementos vão buscar se assimilar aqui aos nossos gases nobres. Eu até coloquei a figurinha aqui do lado, né, para vocês com todas as distribuições em camadas para que vocês percebam a camada de valência dos gases nobres. Mas teoria do octeto ou regra do octeto é essa busca por 8 elétrons na camada de valência. Existem exceções, a gente vai ver algumas exceções lá na frente nas ligações covalentes no nosso livro 1B. Porém, a maior parte dos elementos se estabiliza via teoria do octeto. Então ela é a nossa regra geral aí. E na hora de se estabilizar, os elementos vão fazer ligações químicas. Então nós temos 3 tipos de ligações químicas. As ligações iônicas, que são aquelas que se referem às forças eletrostáticas, aos íons positivos e negativos, que se atraem, interagem entre si, com o cátion doando um elétron para o ânion, ou seja, o metal transfere o seu elétron para o ametal, formando, né, daí sim o cátion e o ânion e estabelecendo aí uma ligação do tipo iônica, uma atração eletrostática. Já na ligação covalente, nós vamos mais ter essa transferência de elétrons. O que a gente vai ter é, na realidade, um compartilhamento de elétrons. Então, os nossos átomos vão compartilhar os elétrons e a gente vai ter o que é chamado de ligação covalente. Em geral, isso aqui ocorre entre os nossos ametais. Já a ligação metálica, ela é encontrada em metais e, como o metal ele quer se livrar dos elétrons, ela é uma ligação que se forma nas ligas metálicas, onde como se todo metal quisesse jogar fora o seu elétron, como se ele quisesse se desfazer do seu elétron aqui. Portanto, nós temos 3 tipos de ligações, iônica, covalente e metálica. Começamos falando da iônica. Nesse primeiro livro a gente fala sobre a iônica, no próximo livro a gente fala da covalente e da metálica. Tranquilo? Ligação iônica, gente. A ligação iônica, ela se refere às forças atrativas, então essas forças contrárias, né, de cátion e ânion, que acabam se atraindo para formar essa interação que vai existir entre os nossos compostos. Na ligação iônica, eu vou ter então o meu metal, que devido à sua alta eletropositividade, adquire o octeto perdendo elétrons, e aí ele se estabiliza formando os cátions. Então a gente pode dizer aqui, ó, que para os metais nós vamos ter as cargas positivas, e para os ametais, devido à sua alta eletronegatividade, eles adquirem um octeto ganhando elétrons. E eles vão formar ânions, ou seja, as cargas negativas. Na hora de representar uma ligação iônica, eu sempre vou escrever primeiro o metal, depois o ametal. Afinal, não faz sentido eu falar que o meu átomo ganhou o elétron, antes de outro átomo ter perdido elétrons. Então eu sempre escrevo metal e depois o ametal.
Tranquilo isso? Lembra aqui das propriedades periódicas, lembra que você tem a questão da reatividade e a questão da estabilidade desses elementos. Para a gente relembrar, então, essa formação dos íons, vou pegar aqui, ó, um exemplo de uma formação de um cátion, tá, gente? Vamos levar o sódio como exemplo. E aí está aqui o átomo de sódio. Então, 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 1 na terceira. Se você olhar para essa distribuição eletrônica, é bem fácil de perceber que na última camada ele tem 1 elétron. E aí pensa o seguinte, o que seria mais fácil para ele? Para chegar ao octeto, ganhar 7 elétrons, ou então perder esse elétron do 3s1 e ficar com a penúltima camada com 8 elétrons, que nem está aparecendo agora para vocês na figurinha. Repara ali no quadrinho verde, ó. Se ele perder esse elétron aqui da camada de valência, ele fica com 8 por causa da penúltima, e ele se estabiliza. Então, o sódio, quando ele vai virar um cátion, ele vai realmente perder aquele elétron lá da camada de valência, formando agora o Na+. Repara que o Na é maior do que o Na+, tá? O cátion é menor do que o átomo neutro, e aí a gente tem o nosso cátion com carga +1, afinal ele perdeu um elétron. Nesse momento eu tenho o cátion estável de sódio. E se fosse um ânion? Para um ânion a gente usa o cloro. Então aqui, ó, o cloro tinha 17 elétrons, repara que são 7 elétrons na camada de valência. Agora, ao invés de perder estes 7, é mais fácil que ele ganhe um elétron. Então aquele elétron que foi perdido pelo sódio pode ser recebido pelo cloro, formando o ânion cloreto. Agora, com 8 elétrons na camada de valência, repara que o raio do ânion está maior do que o raio do átomo neutro. Sempre que eu ganho elétrons, o raio fica maior. E aí eu tenho um cara que está estabilizado. Portanto, eu acabo podendo montar a ligação entre o sódio e o cloro, que está aqui, ó. Como é que eu vou formar um composto, então, entre o sódio e o cloro? Está aqui o meu átomo de sódio, eu vou colocar os elétrons dele, então está ali, ó, 1, 2 na primeira camada, na segunda eu vou colocar os seus 8 elétrons e na terceira camada o seu único elétron. Já para o cloro, eu coloco os seus 2 elétrons da primeira camada, coloco os 8 elétrons da segunda camada e agora coloco os 7 elétrons da última camada. A gente acabou de ver que é mais fácil o sódio perder um elétron do que ganhar 7. Então o sódio ele vai perder esse elétron. Ele vai transferir este elétron dele para o átomo de cloro. Olha só, quando esse elétron é transferido para o cloro, reparem que agora eu tenho o sódio Na+, estável, com 8 elétrons, e o cloreto também estável, com 8 elétrons. Portanto, a transferência de um elétron do sódio para o cloro estabilizou o nosso sistema. E aí a gente pode dizer que nós temos a representação aqui, ó, né, transferência do elétron, a representação de Lewis para esse composto, com os colchetes aqui, e aí os 8 elétrons, então, para o cloreto. Tá? Essa é a representação de Lewis para o NaCl. Lewis é sempre quando nós representamos os elétrons. Sempre que você colocar as bolinhas representando um elétron, você tem o programa ou a representação usada para Lewis. Galera, vamos montar isso aqui em mais exemplos. Tá? O NaCl a gente viu aqui. Olha só, eu peguei aqui. Qual que é o composto iônico formado entre o sódio e o enxofre, entre o alumínio e o oxigênio, entre o cálcio e o flúor? Você já viu distribuição eletrônica, você já sabe olhar na tabela periódica e determinar quantos elétrons o átomo tem na camada de valência simplesmente pela posição dele na tabela periódica. Se você não lembra, a gente pode pegar aqui e fazer. Como é que eu fazia aí a distribuição pela posição dele na camada? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho, então, na família 1, 1 elétron na camada de valência, nos metais alcalinos terrosos, 2 elétrons, pulo os metais de transição, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Tá? Claro que, né, a gente exclui o hélio aqui, que só tem 2. Então, vamos pegar o número de elétrons da camada de valência de cada um desses elementos
e anotar em cima deles para a gente montar os nossos compostos. Sódio está na primeira família, então eu sei que tem um elétron na camada de valência. Enxofre está aqui nos calcogênios, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. O alumínio está no grupo do boro, no grupo 13, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O oxigênio está aqui nos calcogênios, também tem 6 elétrons na camada de valência. O cálcio está aqui nos metais alcalinos terrosos, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o flúor está aqui nos halogênios, apresenta 7 elétrons na camada de valência. Agora que a gente tem o número de elétrons na camada de valência de cada elemento, vamos tentar montar as ligações. Eu vou só limpar nossa tela aqui, né, para a gente poder fazer as ligações químicas. Claro que na hora de montar a ligação, você não vai ficar fazendo toda a distribuição eletrônica do composto. Sugestão é o quê? Use somente a camada de valência. Então, olha só, sódio, ele tem um elétron na camada de valência. O enxofre apresenta 6 elétrons na camada de valência. Eu vou só trocar um aqui de lugar. Aí, 6 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O sódio, que é metal, doa o seu elétron para o enxofre, que é um ametal. E agora o sódio chegou a 8 naquela penúltima camada. Só que o teu enxofre está com 7. Nesse momento, o que você vai fazer é pegar mais um átomo de sódio, também com um elétron, e aí transferir esse elétron para o enxofre. Agora você tem o sódio na forma Na+, e o enxofre está na forma -2. Quando você tem as cargas, você tem as representações dos íons, a gente pode usar uma regra chamada regra do escorregador, que é fazer isso aqui, ó. A carga aqui de cima vira coeficiente aqui embaixo do enxofre, a carga aqui do enxofre vira coeficiente do sódio. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o composto formado como sendo Na2S. Reparem o seguinte, não desce sinal, desce somente a quantidade, somente o número. Professor, e se os números forem múltiplos? Você deve simplificar, sempre, sem exceção. Vamos olhar aqui do lado alumínio e oxigênio. Alumínio tem 3 elétrons, então vou desenhar ele aqui, ó. Alumínio, 1, 2, 3 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons. Vou fazer a transferência. 1, 2. Repara que o oxigênio está estável agora, ele chegou a 8. Só que o teu alumínio não está estável, ele ainda tem um elétron. Então você pega um segundo oxigênio, também com 6 elétrons, nunca pode mudar o número de elétrons que o elemento tem. Tá? E aí, você transfere agora aquele elétron que estava sobrando lá do alumínio para esse oxigênio. Transferindo esse elétron, o teu oxigênio chegou a 7. Falta um elétron para ele. Faz o quê? Pega um segundo alumínio. E aí alguns podem estar pensando assim, professor, eu vou ficar aqui vitaliciamente fazendo isso. Não, gente. Uma hora vai terminar bem certinho. Vocês vão ver que agora o oxigênio chegou a 8, só que eu tenho 2 elétrons sobrando. Resultado, eu posso dizer que com um terceiro oxigênio, 6 elétrons, eu vou ter o final da minha ligação, olha só. 8 também. Quais foram os íons formados? Os íons formados são alumínio mais 3 e oxigênio menos 2. Lembra da regrinha de escorregar ali? O 3 vem para baixo do O 2 vem para baixo do alumínio. E aí nós vamos ter o Al2O3, ou o óxido de alumínio formado. Pausa o vídeo e faz a próxima, do cálcio e do flúor. Espero que você tenha feito. Cálcio, 2 elétrons. Flúor, 7 elétrons. Então, vou transferir um elétron do cálcio para o flúor
Meu flúor chegou a 8. Como eu tenho um elétron no cálcio ainda, eu pego um segundo átomo de flúor e transfiro aquele elétron que estava sobrando no cálcio. Agora chegou a 8 também. Quem são os íons que estão formados aqui? Cálcio mais 2 e fluoreto, ou F-. Lembra da regrinha de escorregar aqui? A gente vai ter o quê? CaF2, fluoreto de cálcio. Aqui, gente, algumas coisas importantes. Talvez alguns de vocês estejam olhando e pensando assim, ó, vou pegar aqui como exemplo. Professor, eu tenho 2 alumínios. Se cada alumínio perdeu 3 elétrons, ao todo foram perdidos 6 elétrons. Por que não é mais 6? Aqui, onde está o mouse. Porque lembra, a carga é de um átomo. Cada átomo de alumínio perdeu 3. O mesmo se aplica para o oxigênio. Cada átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons, por isso menos 2. Eu sempre coloco a carga referente a um único átomo. Outra coisa importante, a gente poderia escrever esse número de elétrons que foi envolvido no processo. Então eu poderia dizer aqui, ó, que a ligação do sulfeto de sódio, que é esse cara aqui de baixo, envolve a transferência de 2 elétrons. Assim como eu posso dizer que a formação do óxido de alumínio envolve a transferência de 6 elétrons, ou que a de fluoreto de cálcio envolve a transferência de 2 elétrons. O número de elétrons, se vocês olharem, é o número de setinhas feitas do elétron indo de um lado para o outro. Para a gente deixar isso aqui padrão, vamos fazer assim, ó. Olha só. É o número de setinhas vermelhas que vocês têm aí. Na primeira vocês têm 2, então são 2 elétrons. No segundo vocês têm 6, são 6 elétrons. No terceiro vocês têm 2, são 2 elétrons. Façam de novo esses compostos, tá? Não esqueçam que lá no Estudos tem uma lista chamada Teoria do Octeto e Ligação Iônica. A lista ela vai ser referenciada para os 2 vídeos, tanto para esse que foi a parte 1, que a gente acabou agora, quanto para a parte 2, que vocês vão ver em sequência desse aqui. Galera, muito obrigado e nos vemos daqui a pouquinho na parte 2.